Os quatro evangelhos. Mateus capítulo 19, versículos 1 a 9 e Marcos capítulo 10, versículos 1 a 9. Divórcio, casamento. Segunda parte. Como consequência e resultado da vossa depuração moral e sob a influência espírita, o casamento tem que ser e será uma escolha livre, aceita livremente diante de Deus e que livremente se manterá até a morte de um dos cônjuges. Será um acordo e um apoio mútuos que nada poderá romper. Será um concurso nas provações e a firme vontade de, mesmo depois de interrompido na terra, conservá-lo na erraticidade e nessa vida, para vós futura, na qual, como disse Jesus, não há marido e mulher, porquanto a união contraída na terra constituirá um laço forte a unir na eternidade os que o formaram por uma simpatia para sempre inalterável. Durante largo tempo, a bênção religiosa foi o único ato de consagração do casamento, e ainda o será. Nas épocas anteriores à vinda de Moisés, nessas épocas remotas, os pais e os esposos invocavam a bênção do Senhor. Nos tempos hebraicos, que se seguiram àquela vinda, até o aparecimento de Jesus na terra, já se tendo estabelecido um formalismo patriarcal, a bênção religiosa tomou um caráter mais ostensivo. Fazia-se mister convidar os parentes e os amigos. Começou aí o orgulho do brilhantismo das núpcias. Após o advento do Cristo, a bênção nupcial nos primeiros tempos do cristianismo, naquela época da revivescência da fé, revestiu caráter mais religioso. O sacerdote implorava para os jovens nubentes a bênção do Pai de todas as criaturas, mas, pouco a pouco, esse uso degenerou em hábito. O sentimento da fé viva que reunia na igreja todos os que se interessavam pelos noivos, com o fim de, juntando suas preces, torná-las mais poderosas, cedeu lugar à sede do Fausto, ao orgulho do luxo e da ostentação, corruptor de todos os sentimentos da humanidade. As núpcias se tornaram ensejo para festas, para exposição de riquezas. Ninguém mais se preocupava com a simpatia dos assistentes, com o fervor das preces que dirigiram ao protetor do fraco. Passou-se a escolher os convivas dentre os felizes. A bênção do sacerdote se tornou mera formalidade. No período em que ides entrar, se bem se ache ele ainda muito distante, o homem será levado a invocar no silêncio da natureza e na sinceridade da consciência, para si e para sua companheira, as bênçãos do Senhor, pedindo com humildade a graça de suportarem corajosamente as provas, a força de se elevarem moralmente, mais do que materialmente, a si e aos filhos que lhes incumbirá encaminhar na vida. Mas, para isso, nada de Fausto, nada de ruído, apenas as preces dos pais, dos amigos escolhidos, o silêncio e a sombra, a pureza do coração e a esperança em Deus. A união do homem e da mulher será então perante Deus de conformidade com a lei natural, ao mesmo tempo a união livre de dois corpos para a reprodução e a união indissolúvel de dois espíritos pelo laço divino da lei do amor. Ó homens orgulhosos dos vossos costumes, da vossa sociedade, quão velha e horrenda ela é! Quão pouco tem os méritos que lhe supondes! Múmia coberta de relíquias douradas e que oculta sua podridão e suas vergonhas sob farrapos de rendas e seda. Todavia, ainda por muito tempo será assim, pois que só gradual e progressivamente a humanidade será levada ao nível de depuração moral, em que o espírito, purificado, não precisará mais de freios, porquanto dará espiriticamente a companheira que lhe convenha, e guiado pelo amor e pela caridade, não mais se desfará dela
como de um objeto que se torne sem serventia. Qual dentre vós não cederia à tentação da luxúria? Qual dentre vós se mostraria bastante forte sobre si mesmo para não abandonar a mãe de seus filhos por um capricho de ocasião? Qual dentre vós, mulheres tão orgulhosas das vossas virtudes, a que se achará isenta do desejo de uma mudança? A ignorância e a sequestração de um lado, e de outro, o excesso de liberdade e a desmoralização, tais os fundamentos das vossas torpezas. Compreendeis agora que se faz mister, passem sobre vós muitos séculos, para polir todos esses calhaus que resvalaram na lama, e para fazer sair deles o diamante que há de brilhar ao sol? Qual deveria ser a regra de conduta dos espíritas, a quem fosse recusada a bênção religiosa de acordo com o culto externo da seita, no seio da qual a reencarnação os tivesse feito nascer? Que necessidade tendes dos homens para a invocação da bênção religiosa que eles vos recusam? Rendei homenagem ao Criador, implorai a sua bênção, e esta descerá sobre vós. Estais cercados de levitas, os bons espíritos, os mensageiros divinos, sempre prontos a vô-la dar em nome do Senhor. Já vos dissemos, de conformidade com a lei natural e a abstração feita de qualquer formalismo religioso, o casamento aos olhos de Deus consiste num acordo livre, livremente aceito, e até a morte de um dos cônjuges, mantido pela união dos dois corpos para a reprodução e pela das almas para a execução da lei de amor e de caridade e cumprimento de todos os deveres que aquela união lhes impõe reciprocamente e com respeito aos filhos que ambos terão de encaminhar na vida. Importa, porém, não esquecer que o fruto, seja qual for, só é bom quando maduro. Ora, conquanto vosso Pai não julgue os atos humanos como vós os julgais, evitai o escândalo. Conformai-vos, tanto quanto seja humanamente possível, com as leis que vos regem, assim no que concerne à bênção religiosa, como com relação ao casamento na ordem civil. Ficai certos de que essas leis se modificarão quando as vossas naturezas se houverem modificado. Pretender hoje pôr em prática a lei, aos olhos de Deus, natural pela união ao mesmo tempo livre e indissolúvel, antes que a depuração moral da humanidade haja preparado e implantado o regime dessa união, fora querer comer as uvas apenas terminada a floração da parreira. Esperai pela maturação. Se a intolerância e a cegueira levarem os homens a vos recusar a bênção religiosa que eles ministram, mostrai-lhes que, descendo sobre vós a bênção que implorastes ao Criador, e que vos foi dada em seu nome, pelos levitas que vos cercam, os bons espíritos, os mensageiros divinos, e praticando vós o casamento segundo a lei natural, perante Deus, em vós se cumpriram estas palavras de Jesus. Já não são dois, mas uma só carne. Não separe, pois, o homem o que Deus uniu. Se fordes obrigados a dá-lo, depois de fazerdes o que seja humanamente possível por evitar o escândalo, esse exemplo ficará sendo uma baliza plantada para orientar a marcha da humanidade na estrada do futuro, que há de ver cumpridas as palavras que vos vimos de explicar em espírito e em verdade, proferidas pelo Mestre. Graças a Deus.